Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês o texto de Esdras, capítulo 7, quando finalmente, durante essa leitura do livro chamado Esdras, nós vamos conhecer e começar a ler sobre esse personagem bíblico tão importante, central nessa história que estamos lendo, da reconstrução da cidade de Jerusalém, dos seus muros, do seu templo, após o período de exílio do povo de Judá na Babilônia. O nome Esdras significa ajuda ou ajudador, e ele veio como um descendente de uma linhagem sacerdotal para ajudar o povo de Deus. Além de ser um sacerdote, ele também foi um escriba habilidoso na palavra de Deus. E o mais interessante que esse capítulo que vamos ler hoje fala sobre Esdras é que antes dele ensinar a lei do Senhor, a Bíblia ressalta no verso 10 a sequência que Esdras tinha decidido se dedicar, em primeiro lugar, a aprender para si próprio a lei do Senhor, em segundo lugar, a praticar a lei do Senhor, e depois, em terceiro lugar, sim, ele pôde, tanto com seu conhecimento como com a própria vida, ensinar sobre a palavra de Deus, e Esdras ganhou tanta confiança do próprio rei de todo aquele império persa que dominava toda aquela região, a ponto de ter à sua disposição os recursos que ele quisesse pedir para que ele pudesse servir o reino de Deus. Que lindo exemplo, então, Esdras traz para nós. E a partir de hoje, então, com a leitura de Esdras 7, até o final desse livro, nós vamos refletir sobre o exemplo de Esdras e o restante dessa história da reconstrução da cidade de Jerusalém, das suas famílias sendo restauradas, restituídas pelo Senhor. Te convidamos a meditar conosco e vamos juntos orar pelas nossas famílias. Sim. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, quem o Senhor é em nossas vidas. Nós colocamos diante de ti essa leitura e pedimos, Pai, se revela a nós. Nós queremos aprender esses princípios, esses valores que há no teu reino. Queremos ter, Pai, a nossa fé fortalecida em ver que o Senhor é o Deus que promete, cumpre, que o Senhor que restitui, que restaura, e é isso que nós recebemos sobre as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a olhar, Pai, e a enxergar na nossa realidade hoje o que o Senhor tem para nós, a tua mão poderosa, o teu favor, a tua direção, quem o Senhor é, Pai, em nossas vidas. Nós te amamos e te adoramos e entregamos todo esse momento devocional a ti. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, então, acompanhe conosco a leitura de Esdras, capítulo 7. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão, mostrando aqui como a genealogia hebraica costuma fazer, judaica, mostrando que os antepassados são chamados de pais, assim como os descendentes são chamados de filhos. Essa sequência de nomes mostra então que Esdras ele era de uma herança ou de uma linhagem sacerdotal. Vários sumos sacerdotes importantes, como o próprio Arão, nós lemos aqui sobre Zadok, sobre tantos sacerdotes que foram importantes por ocasião de momentos fundamentais, no momento histórico do povo judeu, inclusive Seraías, que foi o último sumo sacerdote antes da ida do povo de Judá para o exílio na Babilônia. Seraías foi morto por Nabucodonosor, então essa linhagem está mostrando que Esdras tinha um compromisso com a sua família. Ele vem de uma linhagem de homens sérios, comprometidos com Deus, para glorificar a Deus. E diz que esse Esdras veio da Babilônia. Então ele estava na Babilônia junto com os exilados, mas veio com a bênção e recursos enviados pelo rei Artaxerxes. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba habilidoso na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele lhe tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, entre os quais sacerdotes, levitas, músicos, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês,
ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la e a ensinar a seus estatutos e ordenanças aos israelitas. Então ele estava nesse propósito de aprender sobre Deus e também ensinar e explicar sobre a lei do Senhor aos israelitas, ao seu povo que tinha passado esse tempo na Babilônia e precisava restaurar a adoração, esse temor, estar voltando ao Senhor e reconhecendo quem era o Deus deles. Sim, estes nos dá um exemplo do que nós, como pais, podemos fazer na nossa casa, com os nossos filhos, com uma nova geração que está surgindo. Nós podemos discipliná-los, instruí-los no temor do Senhor a partir da lei de Deus, que aqui significam as Escrituras Sagradas. A leitura bíblica é algo fundamental para uma família bem-sucedida. Eu e a Rafa temos o hábito, desde que os nossos filhos nasceram, já estão agora no início da adolescência, mas desde que nasceram, nós temos o hábito de ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas para eles. Conversamos sobre a palavra de Deus na mesa, no carro, ao caminharmos, mas especialmente antes dos nossos filhos irem dormir, quando eles sempre estão buscando uma nova atividade, animados, querendo algo mais. Essa última atividade nossa do dia é a leitura bíblica, quando nós oramos. Sempre antes de ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo entendimento, leia as Escrituras Sagradas com seus filhos, com o seu cônjuge, além de individualmente. E assim como Esdras trouxe essa lei do Senhor, e assim ele gerou, na verdade, uma grande reforma espiritual e desfrutaram juntos de grandes bênçãos, nós cremos que esse mesmo princípio da leitura das Escrituras Sagradas seja fundamental para as nossas famílias. Em seguida, no verso 11, vai mostrar uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras. É interessante notarmos que o primeiro homem que Deus despertou o coração na posição de liderança para enviar os judeus para a reconstrução da cidade foi o rei Ciro, já governando na Pérsia depois dos impérios assírio e babilônico. Então Ciro permite que eles retornem para reconstruir o templo. Depois há um rei chamado Artaxerxes, antes de Dario. Esse rei Artaxerxes provavelmente reinou no momento em que Ester viveu e ele foi uma oposição ao povo judeu. Ele foi mau, inimigo, ou pelo menos não amigável ao povo judeu. Depois veio o rei Dario, e depois de Dario, outro rei chamado Artaxerxes. Então, se você prestar atenção entre os capítulos 4 e 7, mostra dois reis chamados Artaxerxes. Esse é o rei Artaxerxes que reinou depois de Dario no Império Persa. E diz assim no verso 11, esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos do Senhor, para Israel. Diz assim a carta. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, saudações. Autorizo qualquer israelita no meu reino, entre os quais os sacerdotes e os levitas, que deseje ir para Jerusalém com você, que o faça. Você é enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as respectivas ofertas de cereal e de bebida. Sacrifiquem-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. E a carta do rei Artaxerxes segue dizendo a Esdras, você e os seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor. Olha a confiança do rei nesse sacerdote de Deus. Façam o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus.
As demais despesas necessárias em relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam diligentemente tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, os céus, até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 10 batos de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tem ordenado, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm direito de exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. Quanto a você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes que ministrem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos que conhecem as leis do seu Deus. Aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, que deve ser punido, e a lei do rei deve ser punido com a morte, com o exílio ou com o confisco de bens ou com a prisão. E Esdras conclui esse capítulo dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, Deus que colocou no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Por sua bondade, ele me favoreceu diante do rei, diante dos seus conselheiros e de todos os seus poderosos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, recobrei o ânimo e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. E assim Esdras, então, cujo nome novamente significa ajuda ou ajudador, ajuda um grupo de líderes judeus a retornarem da Babilônia para Jerusalém e ajuda o povo a experimentar um avivamento espiritual, ao conhecerem, ao praticarem e ensinarem uns aos outros a lei do Senhor e trabalharem juntos na reconstrução do templo, da cidade e até mesmo dos muros. Nós te convidamos a meditar conosco nos próximos dias. Vamos ler ainda os capítulos 8, 9 e 10 de Esdras e na sequência também o livro de Neemias, que retrata esse período de restauração e restituição para o povo de Deus ali em Jerusalém após o período de exílio na Babilônia. Queremos orar pelas nossas famílias, crendo também que o Senhor Deus tem uma palavra para as nossas vidas, o Senhor tem graça para nós diante de quem for necessário, mesmo autoridades e o próprio Deus, assim como nós vemos nessa ocasião. Esdras não é o personagem principal, Artaxerxes não é o personagem principal, por mais que Esdras tenha sido um pivô, uma pessoa tão fundamental nesse plano de Deus sendo executado, mas nós vemos que o próprio Deus está cumprindo para com o seu povo o seu bom propósito e as suas promessas de restauração. Sim, e assim como o templo foi destruído, permitido por Deus ser destruído por aquele povo, esse mesmo povo é o que está investindo e trazendo essa restituição através do ouro, da prata, dos bens que foram adquiridos por essa nação, pela Babilônia. Agora esse mesmo povo está abençoando e trazendo esses recursos, assim como dando também toda a condição do povo de reconstruir o templo, de fazer os sacrifícios e ter a lei do Senhor ensinada, a palavra de Deus ensinada a todo o povo. Então, não sei o que isso dá no coração de vocês, mas toda vez que eu estou lendo, estou vendo todas essas histórias, meu coração enche de fé e de esperança de saber que Deus é o Deus que restaura e restitui. Como essa leitura de Esdras está enchendo de fé e de esperança no meu coração, sabendo que Deus cuida de cada detalhe e é Ele que traz os recursos e é Ele que dá esse favor e é Ele que tem esse olhar por causa da mão poderosa dEle, do olhar dEle sobre as nossas vidas. É Ele que vai abrir as portas e as oportunidades para a nossa família, para a sua família e todos aqueles que creem que Ele é por nós. Sim, queremos orar pela sua vida, por aqueles que pedem oração pela sua saúde, aqueles que hoje têm uma necessidade financeira, ou mesmo pelo seu casamento, pelos seus filhos. Vamos juntos colocar nossos corações em fé diante do Senhor, na certeza de que Ele sempre nos ouve e nos responde. Vamos orar juntos?
Graças te damos, Sim, Pai, pela Pai. sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu grande poder. A Bíblia diz e nós cremos que os corações dos governantes são como o leito de um rio nas mãos do Senhor. O Senhor é aquele quem nos favorece, o Senhor é aquele que derrama sobre as nossas famílias a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, Quando o Senhor. Senhor é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem te impedirá? Nós te damos graças, Deus soberano, Criador e sustentador de todas as coisas, e rendemos nossa família e o nosso futuro Sim, meu Pai, com sim. fé sob os teus cuidados. Oramos, meu Pai, por todos os casamentos representados entre aqueles que oram conosco, pelos seus respectivos filhos. Oramos por saúde para Amém, cada Senhor, pessoa em que está nome de orando Jesus. conosco Sim, agora. meu Pai. Nos lembramos de que o seu nome é Jeová Rafá, o Deus que cura. O Sim, Senhor não meu precisa Pai. de remédios, de medicina, de ciência alguma, mas nós te pedimos, Pai, como o Senhor deseja, seja pelo seu extraordinário poder, seja através de um tratamento médico, ou mesmo de um Sim, meu medicamento, como o Senhor deseja, Pai, dando sabedoria a essa pessoa que necessita de cura. Nós te pedimos que o Senhor manifeste o teu poder de cura Sim, sobre Senhor, em cada nome um, de Pai, Jesus. que necessita de saúde agora. Toca os nossos familiares, toca Sim, os meu nossos Pai. amigos, mesmo aqueles de quem nos lembramos agora. Declaramos cura em nome do Senhor Jesus. Amém, Toda Senhor, enfermidade em nome de saia Jesus. para fora do nosso corpo, para fora da nossa família e fora da nossa casa e do nosso caminho. Declaramos cura e saúde em abundância para a glória de Deus. Oramos, Pai, por provisão para aqueles que hoje necessitam de uma provisão do Senhor, Sim, portas Senhor, em abertas, nome de novas Jesus. oportunidades de negócios, Sim, oportunidades meu Pai. de trabalho, e confiamos ao Senhor nosso casamento, nossos filhos, todo o nosso futuro, pedindo que o Senhor nos ajude a nos decidirmos e a nos comprometermos, assim como Esdras, a aprendermos mais do Senhor e da sua palavra, a vivermos de acordo com a tua vontade, Sim, e meu Pai. consequentemente nossa vida também ensinará mais do Senhor. Para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus Graças abençoe a muito a Deus. sua vida, a sua família. Assim E nos vemos seja. amanhã. Amamos vocês. Um abraço.